Boa tarde, tudo bem com vocês? Quero gravar um vídeo aqui, debaixo de um pé de jaca. Eu queria citar aqui um texto com vocês, Jeremias 31, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com os da casa de Israel e com os da casa de Judá. Mas essa nova aliança que eu vou firmar com eles não será como a aliança que eu fiz lá no Sinai, pois eles anularam a minha aliança, né? Tendo eu os desposado, né? Falando lá da época de Moisés, né? Os israelitas quebraram a aliança, ok? Então, Jeremias está profetizando, olha, vai ter um dia que eu vou fazer uma nova aliança. E esta aliança, em sua mente, quando ocorrer, quando se cumprir, em sua mente as imprimirei as minhas leis, e no seu coração as inscreverei. Muito bem. Esse mesmo verso, né, o apóstolo Paulo vai repetir ele lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 8. Da mesma forma que está, da mesma forma que eu falei com você. Só que ali no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo fornece mais detalhes de quando ocorreu, continua ocorrendo e vai continuar ocorrendo cada vez mais em proporção maiores. Ok? É um negócio que vai crescendo. Beleza? E quando se cumpriu essa promessa, né, de nova aliança? Ah, irmão Márcio, se cumpriu quando eu aceitei Jesus. Jesus morreu lá na cruz, eu aceitei Jesus, eu estou na nova aliança. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando lá em Hebreus. Quando eu recebo a Jesus, né, tem um nome escrito no livro da vida, inicia-se o processo de salvação, ok? Mas não estou salvo ainda não. Iniciei. Né, eu só vou ser salvo quando Jesus vir. Com as nuvens, né? Com as nuvens lá no dia do arrebatamento, aí sim eu vou ser salvo. Aí vai finalizar a obra. Aí eu vou ser salvo. No caso, falo no caso se eu estiver vivo até lá, né? Quem já morreu em Cristo, claro, se andou direitinho com ele aqui e obedeceu, foi salvo, ok? Por isso no dia ele vai ressurgir, né? Vai ressuscitar, ok? Antes do arrebatamento, para depois ocorrer o arrebatamento. Mas não é esse assunto agora. O que acontece? Quando é que se cumpriu então? Ali no Atos 2, no capítulo 2 de Atos, houve o que ali? O Pentecoste, né? O derramamento do Espírito Santo, ok? E o que tem? Ali o apóstolo, ou quem escreveu, a pessoa que escreveu o livro do Atos, né? Que supostamente foi Paulo, né? Foi Paulo que escreveu. Está dizendo que quando o Espírito Santo caiu, né? Aliás, Jesus já havia falado, né? Quando o Espírito Santo, né, fica em Jerusalém, quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem. E essas testemunhas que Jesus falou, o apóstolo Paulo continua falando nas cartas deles, que nós somos as testemunhas de Jesus. Isaías 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 fala, enfatiza muito isso. Vocês, casa de Israel, vocês, casa de Judá, são minhas testemunhas. E tem outros profetas falando também. E casa de Israel tem falado em outros vídeos. Casa de Israel é a igreja do hoje, ok? Não pode separar essas coisas. Porque quando você separa essa situação, você anula a profecia de Jeremias 31. Se você é crente em Cristo Jesus, só quer saber das cartas de Paulo, não quer saber o que os profetas estão falando, porque o apóstolo Paulo tirou o evangelho dos profetas, da lei. Não saiu de uma revelação extra. O evangelho saiu dos profetas, ok? Não pense que algumas coisas ele recebeu a revelação, sim, eu acredito nisso. Mas eu consigo enxergar o evangelho do apóstolo Paulo nos profetas, na lei, nos salmos, e até lá no comecinho, lá na Torá, inclusive. Beleza? Então, quando você fala, olha, igreja é uma coisa, Israel é outra, aquela profecia de Jeremias 31 está falando que é casa de Israel. Então, se você está recebendo o Espírito Santo, está falando em novas línguas, é testemunho de Jesus, e crê que Israel é uma outra coisa separada, para você não serve essa promessa, porque é para a casa de Israel. Entende? A promessa é para a casa de Israel. Ok? Então não pode separar Israel e igreja, porque os dois são um só. Ok? Ezequiel está falando lá que nos últimos dias vai ter um povo só e um cabeça, que é Cristo. E as duas casas vão se unificar. Duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel. Quando as duas se unificarem, é um só povo. O Apocalipse vai mostrar essa mesma coisa. É um só povo. Não tem igreja e Israel separado lá no Apocalipse. Entende? Mas não é assunto para agora. Eu quero falar um pouquinho sobre esse derramamento do Espírito Santo, esse revestimento de poder. Quando eu recebo, eu me transformo numa testemunha, para testemunhar, falar da palavra, entende?
E ainda que tenha igrejas aí que recebem o batismo, pessoas, melhor dizendo, recebem o batismo do Espírito Santo, fala em novas línguas, faz um barulho, faz escândalo, rodopia, vira em volta, faz aviãozinho, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha é ser revestido de poder. Ser revestido de poder é o Espírito Santo imprimir na minha mente a lei, os 10 mandamentos, a palavra, o evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Entende? Ele imprime na minha mente. E no meu coração ele escreve. De maneira que eu consigo falar para você. Eu falo horas aqui se você quiser, se for preciso. Citando textos. Eu vou na lei, eu vou nos profetas, eu vou no salmo, eu vou em tudo quanto é lugar. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, então ele escreveu, entende? Imprimiu na minha mente. Fica na minha mente, entende? Então, e escreveu no meu coração. Então eu não preciso estar com a palavra aberta aqui para falar para você. Isso é revestimento de poder. Conhecimento, entende? Ali em Atos, no comecinho, eu gosto de uma expressão, chegou um profeta, por nome de Apolo, e Paulo falando dele. Um homem poderoso nas Escrituras. E esse homem, que é poderoso na Escritura, o apóstolo Paulo está falando, que falava, né, com pontualidade, com precisão de Jesus, sem conhecer as cartas de Paulo e sem conhecer o Evangelho. Só de olhar para os profetas, Salmo e Lei, esse profeta falava de Jesus, já naquela época. Quando o apóstolo Paulo, mas você conhece o Evangelho? Você recebeu o Espírito Santo? Existe o Espírito Santo? Esse profeta pergunta. Entende? Então, esse revestimento de poder me torna poderoso nas Escrituras. Eu sou testemunho de Jesus, eu se torno um poderoso nas Escrituras. E eu consigo pegar texto lá em Gênesis e vir trazendo. Uma palavra lá em Gênesis eu passo por toda a Bíblia. Passo dos Juízes, passo na lei, nos profetas, vem vindo. Passo nos Evangelhos, que é lei, não é Novo Testamento, ok? É lei. E quando chega vamos dizer assim, a época da graça e o novo nascimento, o novo Testamento, inicia-se quando Jesus morre, ok? E ele morre sempre no finalzinho dos Evangelhos, não é? Quando ele morre que inicia o Novo Testamento, entende? Mas é um assunto para outra hora, não quero me ater nisso agora. Mas voltando ao assunto, então, para as testemunhas. Então, quando eu sou revestido de poder, eu recebo o Espírito Santo, se cumpriu Jeremias 31, o apóstolo Paulo fala que, né, a partir desse momento eu sou testemunha de Jesus, e essa testemunha é a mesma duas testemunhas lá de Apocalipse 11, ok? E em vários outros lugares eu vou ver os textos lá falando que eu sou testemunha, você é testemunha de Jesus, entende? Não é duas pessoas fisicamente lá em Apocalipse 11, ok? É a igreja, ao ponto de quando está começando a se unificar das duas casas, ok? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Quero que você seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus.